Olá, eu sou o Dr. João Haddad e vim aqui hoje falar sobre os malefícios do glúten. Aonde nós encontramos o glúten, né? Nós encontramos o glúten no trigo, aveia, centeio e cevada. A aveia, quando você quer ter certeza que não tem glúten, ela tem que estar escrito na embalagem, não contém glúten. Só para saber que isso é muito importante. Quando não vem escrito, nós não temos certeza se tem glúten ou não, tá? Esse é um detalhe importante. Vamos lá. O que é o glúten, então? O glúten é uma molécula, primeiro, que nós não digerimos. Outra coisa, é uma molécula que nós criamos, que ela não existe na natureza. No manuseio do trigo, das massas, quando a gente está fabricando ela, nós criamos essa molécula, nos adicionamos água e começamos a movimentar essa massa. E a gente cria essa molécula do glúten. E o que ela faz com o nosso corpo? Como é que funciona? O glúten, quando ele chega na nossa parede do nosso intestino, ele entra entre as células que estão no intestino. Quando ele penetra para dentro do nosso organismo, o nosso corpo reconhece essa molécula do glúten como inimigo do corpo. E nós desenvolvemos uma doença chamada autoimune. O nosso próprio corpo ataca essa molécula do glúten e também passa a atacar moléculas semelhantes a essa molécula no nosso corpo. Por exemplo, existe uma doença chamada tireoidite de Hashimoto. O glúten, quando é atacado pelo corpo, o corpo também ataca as células da tireoide. Por isso chama doença autoimune. Aliás, as doenças causadas pelo glúten, normalmente as doenças autoimunes são causadas pelo glúten também. Está intimamente relacionado ao glúten. Alguns sintomas são causados pelo glúten. Por exemplo, humor, mal-humorado. Está mal-humorado? Tira o glúten. Agressivo, irritado. Puxa, estou agressivo, estou irritado? Tira o glúten que você vai ter melhora também. Memória, cognição. Olha, tem quantas coisas aí que nós nem percebemos que muitas vezes está intimamente ligado ao glúten. Infertilidade, dificuldade de engravidar. Tira o glúten que vai facilitar a fertilização, principalmente na mulher. Quando tirar o glúten, tira do casal. Tira o glúten que aumenta o espermograma, melhora o espermograma. Existem trabalhos mostrando isso aí, né? Olha lá, o glúten pode fazer hiperatividade, doença de autismo. Olha só quanta coisa que nós temos com o glúten. Existem outras doenças causadas pelo glúten. Outra dela, mais conhecida, é a doença celíaca, que ela aponta diretamente para o sistema digestivo, que gera um processo inflamatório. Para vocês saberem uma coisa, é o seguinte, a doença celíaca, a primeira pessoa tem que ter uma predisposição genética para desenvolver a doença celíaca. Mas o glúten não atinge só o intestino, como descobriram antigamente. O glúten, ele estoura em qualquer lugar do corpo humano. Se ele machucar o coração, vai ter doença cardíaca. Se ele pegar a parte cerebral, vai ter doença neurológica. Então, cada lugar onde ele se manifestar mais, a pessoa vai ter o problema naquela região. Por exemplo, às vezes a própria doença celíaca é uma porta de entrada para outras doenças também causadas do glúten, porque o glúten acaba entrando para dentro do intestino, na circulação sanguínea, e pode atacar o pâncreas, tireoide e qualquer outro órgão do organismo. Existe uma revisão de 120 estudos provando que o glúten não faz bem à saúde. Qual a melhor maneira de você saber se você tem problema com glúten, intolerância, por exemplo, ou não? A melhor maneira de fazer isso é fazer a exclusão completa do glúten. É a maneira mais simples e prática para fazer, como se fosse o diagnóstico do glúten. Você tira tudo que tem glúten por 30 a 40 dias e quando você voltar a comer o glúten, né, que você vai ter sintomas, começa a voltar os sintomas. Eu queria contar para vocês o seguinte, para vocês saberem que o trigo que vocês comem hoje não é o mesmo trigo que os avós e bisavós comiam há 80, 100 anos atrás. O glúten, ou melhor, o trigo desses últimos 80, 100 anos, ele foi moldado geneticamente várias vezes e a porcentagem de glúten aumentou 400%.
Ora, 400%, não existe corpo que resista tanto glúten. Por isso, é quase impossível uma pessoa escapar dos malefícios que o glúten faz. Lembre daquele detalhe, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Existem trabalhos mostrando assim, quanto mais cedo na infância, mais tenra idade, você introduzir o trigo para uma criança, e dependendo da quantidade, e quanto mais cedo, o prognóstico dessa criança vai ser muito pior lá na frente. Então, o que eu indico para vocês é evitarem de introduzir o glúten nos primeiros 4 a 6 anos, ou o mínimo possível, porque isso vai repercutir. Dizem assim, que é uma doença pediátrica com repercussões geriátricas. Você não sabia, mas você é viciado no pão, você é viciado no trigo. Na verdade, você é viciado no glúten. Existe uma molécula, que é um aminoácido chamado gluteomorfina, que ela faz você ficar viciado. Você não sabia, mas você é. Outro tipo de problema que pode existir, por exemplo, é uma anemia que você não consegue detectar de onde que ela é. O que você faz? Tira o glúten e experimenta. Por exemplo, anemia pode ser causada porque a farinha de trigo, ela é quelante. Quelante significa que ela passa pelo teu intestino e ela vai levando embora as vitaminas. Ela atrapalha na absorção do ferro também. E isso que faz. Então, quando você tem uma anemia que não consegue descobrir a causa, tira o glúten também e faz o teste. Aí você vai descobrir isso aqui. Outra coisa causada pelo glúten são as doenças chamadas neurodegenerativas. Doenças que afetam a parte cerebral. Por exemplo, o glúten, ele tem o poder de diminuir a perfusão. Quer dizer o quê? A circulação, ele diminui a quantidade de sangue que circula pelo cérebro, ou melhor, em algumas regiões do cérebro. Isso, quando ela diminui essa circulação, ela diminui a quantidade de nutrientes que ela está levando para esse local do cérebro e diminuindo a quantidade de oxigênio. Então, por que ela mata os neurônios? Ela mata de duas maneiras. A gente diz que é por asfixia e por desnutrição. Ela faz isso na parte cerebral. Vejam bem, desde 1954, eles já descobriam que ela causava lesões neurológicas. Isso mesmo, desde 1954. E olha o que acontece. O glúten tem capacidade de diminuir a perfusão da circulação. O que significa isso? Diminui a quantidade, ou ele faz uma compressão nas artérias, diminuindo a quantidade de sangue que irriga determinados locais do cérebro. Isso diminui a nutrição e diminui a oxigenação. Por isso, ele mata as células neurológicas assim, de asfixia e de fome, porque diminui o oxigênio e os nutrientes que ele favoreceria às células. Então, com essa perfusão, ele diminui essa circulação, esses nutrientes, a oxigenação em algumas regiões do cérebro. Por exemplo, no lobo frontal, onde nós temos as funções executivas do cérebro, o que acontece? O que acontece com uma pessoa? Devido às ações presentes dessa pessoa no momento, ela não consegue prever as consequências futuras do que ela acabou de fazer. E as pessoas estão perdendo essa noção, perdendo esse bom senso. Outra coisa é perder a memória de longo prazo. Nós parece que nós esquecemos as coisas do passado com mais facilidade. Nós não conseguimos trazer aquilo para o presente na hora que nós precisamos. Então a memória fica muito falha. Outra coisa que acontece com o indivíduo é que ele pode não conseguir diferenciar um evento real do imaginário. Lembrando que o glúten vicia e pode diminuir 10 a 12 anos da sua vida. Esse trabalho que nós estamos fazendo é para mostrar para vocês que o que nós estamos falando do glúten não é moda, não tem nada de moda, é uma realidade, E esse DVD que está sendo feito pelo curso LH de Culinária da chefe Luciana, ele é feito justamente para você aprender como fazer várias receitas sem glúten para melhorar a sua saúde. Vale lembrar, pessoal, que o que nós estamos lembrando aqui, daquelas doenças, aqueles sintomas que a pessoa sente nervoso, agressividade, humor, fadiga, tudo isso, até infertilidade, autismo,
hiperatividade, né? Crianças hiperativas, olha quanta coisa o glúten faz. Lembra das doenças neurodegenerativas que eu acabei de dizer que o glúten faz? Então não esqueçam disso. Evitem isso, vão retirando essa farinha da nossa vida, você vai ver como vai melhorar a sua vida, absurdamente vai ficar melhor. Se você quer ter uma saúde 100% saudável, você vai ter que retirar o glúten da sua dieta. Obrigado por estar acompanhando até o momento. Eu sou o Dr. João Haddad. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe, passe para quem você ama, para as pessoas que você gosta, divulgue isso e faça o bem a quem você quer bem. Se você tiver dúvida, pergunte que nós vamos responder, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.